Oi, gente, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feche os seus olhos neste momento e ore comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44. E a palavra vai nos dizer: depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até serdes revestidos da força do alto. Bom, essa palavra é uma palavra extremamente forte por parte de Jesus. E nós podemos ver que ele começa aqui, nós estamos no finalzinho do Evangelho de São Lucas, e ele falando que era necessário que se cumprisse tudo, que sobre mim foi dito, foi escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E isso era necessário ocorrer esse sofrimento da parte de Jesus, era necessário que ele padecesse aqui na terra por nós. Mas a grande questão, a parte mais importante deste texto, para nós hoje, para nossa reflexão, é esse finalzinho, o versículo 49. Eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Então essa é a primeira coisa. Cristo, quando ele ascendeu aos céus, ele não nos deixou desprotegidos, ele não nos deixou à mercê deste mundo. Muito pelo contrário, ele prometeu que ele enviaria sobre nós o seu Espírito Santo, o prometido do Pai. E continua: por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Ora, muitas das vezes nós oramos, nós nos entregamos a Deus, nós vamos às missas, nós procuramos a confissão, até mesmo nós fazemos adorações ao Santíssimo. E muitas das vezes nós não compreendemos por que Deus não escuta as nossas orações, porque as nossas orações não conseguem alcançar o coração de Deus. E isso ocorre porque, primeiramente, nós oramos sem antes clamar, sem antes pedir o auxílio do Espírito Santo, do prometido do Pai, sem antes nós sermos revestidos dessa força do alto. É preciso, então, primeiramente, antes de tudo, clamar a Deus, clamar o Santo Espírito, clamar para que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo nos revista
com a força do alto. Isso é extremamente importante. Muitas das vezes nós oramos o terço, o Santo Terço, que é uma oração belíssima, extremamente poderosa. Mas de que adianta eu orar o terço se naquele momento que eu estou rezando, se naquele momento que eu estou orando, eu não estou meditando sobre os mistérios da nossa redenção? Se naquele momento a minha mente ela se encontra pensando em outras coisas, divagando sobre outras realidades da minha vida, de que adianta eu rezar o Santo Terço se eu não estou rezando com Deus? A oração, para ela ser eficaz, ela precisa ser orada junto com Deus. É o Espírito Santo, é essa força do alto que Deus nos prometeu que precisa estar conosco no momento que nós formos fazer a nossa oração, que nós formos levantar a nossa oração, para que a nossa oração se torne uma oração eficaz, se torne uma oração que consiga alcançar os céus. Nós acabamos muitas das vezes decepcionados porque nós pedimos, nós rezamos a Deus e as nossas orações não chegam até Ele, não conseguem mover os céus. E elas não conseguem mover os céus exatamente porque nós estamos desprovidos daquela força do alto. Nós estamos desprovidos do Espírito Santo. Nós rezamos sem que Deus esteja conosco na oração. E essa é a pegadinha. Deus precisa estar conosco na oração. Não adianta rezarmos se Ele não está conosco, se Ele não se manifesta conosco. Como nós vamos sair, proclamando arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações? Como nós vamos ser testemunhas de Cristo se nós ainda não temos o Espírito Santo de Deus em nós? Se a nossa oração ainda é fraca, é incipiente, como nós vamos expulsar os demônios se ao orar a nossa oração não chega a Deus? Não é uma oração eficaz, não é uma oração em que o próprio Deus, em que o Espírito Santo ora conosco, ou ora por meio de nós. É preciso então, todas as vezes que nós formos rezar, todas as vezes que nós formos clamar a Deus, que nós formos orar, é necessário primeiro, inicialmente, clamarmos o Espírito Santo. Pedirmos para que o Espírito Santo esteja conosco, para que o Espírito Santo se manifeste, para que sejamos revestidos dessa força do alto. Porque só com a força do alto, a nossa oração será uma oração poderosa. A nossa oração será uma oração eficaz. A nossa oração será uma oração capaz de chegar e mover o coração de Deus para que o Senhor haja em nosso favor, para que Ele opere na nossa vida, para que Ele nos use no seu ministério, para que através de nós Ele alcance outras pessoas. É preciso clamar ao Espírito Santo. É preciso pedir ao Espírito Santo para que o Espírito esteja conosco o tempo todo, para que o Espírito Santo esteja na nossa oração, porque só assim a nossa oração será eficaz. Só assim a nossa oração irá de fato chegar aos céus, irá mover montanhas.
Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande segredo da oração. A oração eficaz, a oração que move montanhas, a oração que faz o céu tremer, que faz o coração de Deus se mover em nosso favor. É a oração cheia, repleta da graça do Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos clamar esse Espírito Santo. Nós vamos pedir esse Espírito Santo. Feche seus olhos neste momento. E vamos pedir para que o Senhor esteja neste momento, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, aquela que é cheia de graça, para que o Senhor esteja neste momento, enviando sobre nós o Teu Santo Espírito, enviando sobre nós, prometido do Pai, que o Senhor esteja neste momento, nos revestindo com a força do alto, nos concedendo o dom de, ao orar a Deus, nós orarmos com força, com poder, nós orarmos para que aquilo que nós pedimos a Deus chegue até o seu coração, mova o seu coração, mova aos céus. É preciso desse Espírito Santo. E por isso nós clamamos a Ti, meu Deus. Envia Teu Espírito Santo sobre nós. Faça-nos compreender que para sermos verdadeiros adoradores, sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, nós devemos, antes de tudo, sermos revestidos com a força do alto, sermos revestidos com essa força capaz de mudar as nossas vidas, capaz de mudar as vidas da nossa família, dos nossos amigos, capaz de mudar a nossa situação, aquela enfermidade pela qual estamos passando, para que o Senhor alcance aquele parente que se encontra perdido em meio às drogas, que se encontre perdido em meio às bebidas, que se encontre perdido em meio à sexualidade desregrada. Que o Senhor atenda e escute a nossa prece, escute o nosso clamor. Sopra sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Conceda-nos a Tua graça pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Sua Santa Mãe e nossa Mãe, aquela que o anjo Gabriel, ao saudá-la, afirmou: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aquela que em Pentecostes se encontrava presente junto dos apóstolos, no momento em que o Senhor enviou o Teu Santo Espírito, nós pedimos a Tua poderosa intercessão para que as nossas orações, as nossas preces alcancem o céu. Movam o Teu coração, meu Deus, para que o Senhor, escutando este clamor, mude a nossa situação, mude aquilo que precisa ser alterado em nossas vidas, para que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, em espírito e em verdade, para que nós possamos, de fato, ser Tuas testemunhas. E é isso que nós pedimos a Deus. Hoje,
nós pedimos o Teu Santo Espírito, aquilo de mais precioso que Ele pode estar nos dando. Porque, como São Paulo vai dizer, nós somos templos do Espírito Santo. E nós precisamos compreender que apenas quando estamos juntos a Deus, apenas quando estamos unidos a Deus, é que nós teremos uma vida plena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe.